educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Oi pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores, se não a maior, transformação do nosso tempo. O jeito que a revolução digital está virando a educação de ponta cabeça. A mudança é gigantesca e é fundamental a gente entender o que isso tudo significa para a forma como a gente aprende e como a gente ensina. E para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar. Pensa bem, com todo o conhecimento da humanidade na palma da nossa mão, a um clique de distância, qual é o verdadeiro papel da escola hoje? Sabe, daquela escola tradicional? Essa é a questão fundamental que a gente precisa encarar, porque o mundo dentro da sala de aula e o mundo aqui fora parecem dois planetas completamente diferentes. E é exatamente essa diferença que cria o que a gente pode chamar de uma história de dois mundos. De um lado você tem um ambiente escolar, todo controladinho, estruturado, e do outro tem um universo aberto, conectado, praticamente infinito da internet, que é onde os jovens passam a maior parte do tempo. Olha só esse contraste. Dentro dos muros da escola, o caminho do aprendizado é mais definido, guiado. Lá fora, o acesso ao conhecimento é, instantâneo. Sem fronteiras. Qualquer um pode pesquisar, debater, se conectar com pessoas do outro lado do mundo que têm os mesmos interesses a qualquer hora do dia. O grande nó é como a gente faz esses dois universos conversarem. Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, a gente precisa olhar para a primeira grande força que está mudando tudo, a velocidade. A velocidade do desenvolvimento humano atingiu um nível que a gente nunca viu antes. É uma aceleração exponencial da história. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O que salta aos olhos é como o tempo foi se comprimindo. A idade da pedra durou quase 1 milhão de anos. A era agrícola, uns 7, 8 mil anos. A industrial, menos de 300. E a nossa era da informação, coisa de 40, 50 anos. É uma velocidade vertiginosa. E o motor disso tudo é a informação. E este exemplo aqui ilustra perfeitamente como a nossa noção de valor mudou. Na era industrial, o valor de um carro vinha na maior parte do aço, da borracha, do trabalho braçal. Hoje, se a gente pega o símbolo da nossa era, o computador, quase todo o valor dele está na informação, no design, no software. O eixo da economia e da sociedade saiu da matéria e foi para a informação. E isso nos joga direto na segunda força transformadora, a globalização. E não é só sobre economia, não. É uma realidade completamente nova, super interconectada e complexa, que está redesenhando o nosso mundo. Hoje a gente vive num mundo onde o que acontece aqui na nossa cidade e o que acontece do outro lado do planeta estão totalmente ligados. É uma era de interdependência total, mas também do que alguns especialistas chamam de supercomplexidade. É que está tudo conectado de um jeito que a gente nem sempre consegue ver direito. O ponto crucial aqui é o seguinte: o mundo para qual a escola foi projetada, lá atrás, simplesmente não existe mais do mesmo jeito. Agora a gente tem mercados globais integrados, problemas ambientais que afetam todo mundo, instituições que estão acima dos países e uma comunicação instantânea que conecta tudo e todos. É nesse novo cenário que a educação precisa preparar as pessoas. Só que essa nova realidade também traz desafios enormes, claro. Essa citação do Elzo, por exemplo, é bem forte. A crítica que ele faz é sobre como o sistema financeiro parece ter tomado um lugar da política. A ideia é que o poder de verdade se deslocou para instituições como, agências de classificação de risco, que dão notas e julgam as economias dos países. E isso, nessa visão, acaba enfraquecendo as democracias e aumentando a desigualdade. É um dos grandes paradoxos do nosso tempo. E aí a gente chega na terceira força, que talvez seja a que a gente mais sente no dia a dia: a explosão de informação digital. A gente não está só na era da informação. Muitas vezes a gente se sente literalmente afogado nela. Para pensar nisso um segundo. A quantidade de dados, de informação, que a gente gerou nos últimos 2 anos é maior do que tudo que a humanidade produziu em toda a sua história antes disso. É uma escala que é até difícil de imaginar e que muda completamente a nossa relação com o conhecimento. Para ter uma ideia desse ritmo maluco, olha esse dado do Google. Em 2006 eram 2,7 bilhões de buscas por mês. 2 aninhos depois, isso pulou para 31 bilhões. E a estimativa é que o volume de informação digital no mundo dobra a cada 18 meses. E essa velocidade só aumenta. E essa aceleração toda não está só na produção de informação, mas na velocidade com que a gente adota as novas tecnologias. A internet, por exemplo, levou só 4 anos para chegar em 50 milhões de pessoas. Compara isso com os 38 anos do rádio ou os 75 do telefone. A tecnologia entra na nossa vida numa velocidade absurda.
Essa comparação aqui é de cair o queixo. Uma única edição de um jornal grande hoje tem mais informação do que uma pessoa lá do século XVII via na vida inteira. Isso dá uma dimensão da sobrecarga que a gente enfrenta. O desafio hoje não é achar informação, né? O desafio é filtrar, é entender e usar essa informação no meio de um oceano de dados. Então, quando a gente junta tudo isso, a aceleração, a globalização e essa avalanche de dados, a gente chega no problemão da educação. Como é que ela vai responder a essa realidade completamente nova? No mundo em que informação é poder e valor, quem não sabe acessar, entender e usar essa informação, fica para trás. Isso cria uma nova forma de exclusão, a exclusão digital. Saber lidar com a tecnologia da informação não é mais só uma habilidade extra, está virando uma condição básica para conseguir participar de verdade da sociedade. Então, o ponto central é este. A missão da educação ficou maior. Agora, é preciso preparar as pessoas para navegar nesse ambiente digital totalmente novo. Um mundo que tem oportunidades incríveis, mas que também tem riscos que a gente ainda está começando a entender. E a gente termina com a pergunta de $1 milhão, a pergunta que define a nossa era. Se as ferramentas, os empregos e os problemas do futuro a gente nem conhece ainda, como é que a educação pode preparar alguém para isso? A questão não é mais só passar um conteúdo fixo. O lance agora é desenvolver a habilidade de aprender, de desaprender e de reaprender o tempo todo. Essa é a reflexão que fica.